Boa tarde, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Vamos dar continuidade aí nossos estudos aí sobre as marcas de uma igreja saudável. Hoje nós vamos ver a marca de número 7, sobre disciplina eclesiástica, tá? Mas antes, como de costume, nós vamos fazer uma breve recapitulação a respeito dos pontos que nós já estudamos, né? Tudo bem? A primeira, foi a pregação expositiva. Alguém lembra? De cor, decorado? Pregação expositiva, o que é? Pregar o texto, exatamente. Aquela pregação onde o pregador se submete ao texto. É bom lembrar que a pregação expositiva não é o único modo de pregar, tá, na igreja, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Uma pregação temática. Eu peguei um tema, estou desenvolvendo o tema a partir das escrituras, obviamente, mas é uma pregação temática, tá? Não queremos dizer que quem prega um sermão temático não é bíblico, né? Mas é útil que a igreja se alimente de uma pregação expositiva. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele é um sermão que ele se submete ao texto e nos dá a possibilidade de nós conhecermos, por exemplo, o que um livro inteiro da Bíblia quer falar, entendeu? Uma pregação temática a gente já não tem como fazer isso, como na pregação expositiva, ok? A segunda marca que nós vimos foi o quê? Foi a teologia bíblica, né? Por que é importante ter uma teologia bíblica, né? Porque através de uma teologia bíblica nós podemos conhecer quem o Senhor Deus é, para a gente não adorar o quê? Ídolos, para a gente não adorar falsos deuses. Então a gente precisa ter uma teologia bíblica para que a gente possa conhecer de fato quem é o Senhor e adorá-lo da maneira como ele se agrada. A terceira marca foi o quê? O Evangelho, né? O Evangelho, sempre lembrar do Evangelho é o quê? A boa notícia, né? De que Jesus Cristo é a salvação de Deus para os homens perdidos. O Evangelho é o que Cristo fez. Ele veio a esse mundo salvar os pecadores através da cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Amém? A quarta marca, a verdadeira conversão, né? Que não é resultado de ação humana, não é resultado das nossas artimanhas, mas resultado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É Deus quem salva o pecador. E a igreja, uma igreja verdadeira, precisa ter gente convertida, precisa ter gente regenerada pelo Espírito Santo do Senhor. A quinta marca que nós vimos foi a evangelização. O que é a evangelização? É o meio pelo qual o Senhor nos ordena levar o Evangelho de Cristo aos perdidos. Nós vimos também que há uma maneira correta de evangelizar e há uma maneira incorreta de evangelizar. Os irmãos acho que estão lembrados, né? E a da semana passada foi a membresia, né? Um estudo sobre membresia, né? Que é a membresia? É ser parte de uma igreja local, ser membro de uma igreja local, né? Numa relação de quê? Compromisso, né? Compromisso, é isso que nós queremos, né? Pessoas compromissadas com o Senhor Jesus Cristo e com a igreja de Cristo. E finalmente, chegamos aqui na nossa sétima marca, que é a disciplina eclesiástica, né? O que seria isso? O que seria a disciplina eclesiástica? O que é que isso envolve, né? Quais são os fatores que levam alguém a ser disciplinado, né? Então, tudo isso nós vamos ver hoje com a graça do Senhor. Mas antes, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, só para a gente ler um texto rapidinho. Livro de Jó, capítulo 5, verso 17. Jó 5, versículo 17, tá? Vou aguardar os irmãos encontrarem. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Amém? Vamos baixar nossas cabeças para orarmos, meus irmãos, nesse momento? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor.
Te damos graça por mais esse dia, o dia do Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui juntos para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor, para sermos edificados e alimentados, Pai. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa-nos neste momento, dá-nos entendimento, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, acho que semana passada eu falei, não sei se os irmãos lembram, mas eu falei que quando eu conversei com o pastor Melquiades aqui, primeira vez, uma das coisas que eu perguntei para ele foi o seguinte: pastor, a igreja pratica disciplina? Como é que é a questão da disciplina? O senhor lembra, pastor? Por que eu perguntei isso? Porque esse é um ponto extremamente importante dentro de uma igreja. É uma das marcas de uma igreja saudável. Meus irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito especial aqui na nossa congregação. Por quê? Porque é um privilégio nós podermos refletir a respeito desses temas que são extremamente importantes para a igreja, mas que, infelizmente, é muito pouco falado em muitas igrejas. Muito pouco. Então, assim, nós temos o privilégio de refletir a respeito das marcas de uma igreja, porque muitas vezes você simplesmente faz parte de uma igreja, mas não pensa se aquela igreja está de fato saudável, ou se ela não é uma igreja doente. E, meus irmãos, eu acho que eu já confidenciei, acho que para o Diego, que o meu desejo é que a nossa congregação, que se o Senhor permitir vai se tornar igreja, seja uma referência quando se fala de uma igreja saudável. Quando alguém perguntar aonde tem uma igreja boa, aqui é a região o quê? Região norte? Região norte, né? A igreja presbiteriana Filipenses é uma boa igreja. Pode ir sem medo, porque ela é uma igreja que prega a palavra de Deus, é uma igreja fiel, uma igreja saudável. Então, assim, esse é o meu desejo para nós, amém? Meu desejo também é que nós, através desses estudos, irmãos, sejamos referências para outras igrejas. Nosso desejo é que nós possamos levar esses estudos para outras comunidades, para que elas também sejam igrejas saudáveis, entendeu? Então, assim, se vocês conhecem alguém de alguma igreja que está precisando, olha, espalhem nos grupos de vocês, porque é importante que outras igrejas também sejam saudáveis, porque o reino de Deus ganha com isso. Não existe salvação só aqui dentro. A gente não quer simplesmente trazer pessoas para cá. Nós queremos que o reino de Deus se expanda através de igrejas saudáveis. Amém? Então, assim, vamos nos esforçar para que, de fato, a nossa igreja seja uma igreja saudável. E esses estudos vêm para colaborar com isso. Tudo bem? Vamos lá. Então, dando início aqui, depois desse não tão breve, essa introdução, né? Pensando a respeito de disciplina eclesiástica, né? Irmãos, quando nós pensamos em disciplina eclesiástica, né, algumas coisas têm que vir à nossa mente. Pode voltar um pouco antes, Diego? Nós devemos viver para Cristo, segundo nós mesmos, segundo os nossos padrões, ou nós temos obrigações de uns para com os outros? As nossas obrigações mútuas de um para o outro envolvem somente encorajar os outros de maneira positiva? Ou talvez inclui a possibilidade de nós falarmos de forma honesta sobre os erros, as faltas, o afastamento das escrituras e pecados específicos. A nossa responsabilidade para com Deus inclui também, às vezes, tornar pública essas questões? São coisas que nós temos que refletir. E aí, eu não sei se os irmãos lembram, acho que no primeiro estudo sobre as marcas de uma igreja saudável, o Diego falou a respeito de João Calvino, falando a respeito das marcas de uma igreja saudável. Ele disse assim, que Calvino diz que as marcas de uma igreja saudável são a fiel pregação da palavra de Deus e a correta administração dos sacramentos. Lembram? Os irmãos estão lembrados? E aí, irmãos, posteriormente a Calvino, surgiu um documento chamado Confissão Belga. Essa confissão é o primeiro documento das igrejas reformadas da Holanda. Irmãos, quando nós falamos de igreja reformada, o pastor estava falando mais cedo agora sobre reforma, né? Quando nós falamos, sempre que vocês ouvirem assim, igreja reformada, às vezes a pessoa pensa, será que é porque a igreja está em reforma, estão fazendo ali o telhado da igreja?
Não, quando nós falamos de igrejas reformadas, tenham em mente que nós estamos falando de igrejas que têm origem na reforma protestante, com os princípios da reforma protestante. Tudo bem? E aí, depois de Calvino, ali pelo século XVI, surgiu essa confissão, a confissão belga, que foi feita na Bélgica. E aí, o que diz a confissão belga a respeito de disciplina eclesiástica? Mas antes, irmãos, para que serve uma confissão? Para que serve uma confissão de fé? Imagina o seguinte, imagina que nós estamos aqui, aí o pastor Melquides diz assim, não, eu creio que Jesus é Deus. E aí o Diego diz assim, não, eu creio que Jesus é só homem. E aí eu digo assim, não, eu creio que Jesus é, sei lá, um espírito. Nós vamos ter unidade de fé, de crença? Não, né? Se cada um pensar alguma coisa a respeito de quem é Jesus ou de que é a Bíblia, não vai ter unidade, né? As confissões servem para isso, para dar unidade de fé, para unificar a fé das pessoas, para dizer assim, olha, é nisso que nós cremos, é isso aqui que define o que nós cremos. Deu para compreender? E aí, a confissão de fé belga, ela vai dizer o seguinte, quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Ela vai dizer assim, olha, as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o que, irmão? E o exercício de quê? O exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, diz a confissão, em resumo, a verdadeira igreja se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando tudo que se mostra contrário a essa palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza é possível conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separar-se dela. Então, assim, a disciplina eclesiástica, segundo os nossos documentos de fé, os documentos reformados, é uma das marcas de uma igreja saudável. Uma igreja que deixa a disciplina de lado, que não pratica a disciplina, ela não é uma igreja verdadeira, ok? E aí, à luz desses princípios, nós vamos fazer 7 perguntas. Pode colocar aí, Diego. Algumas questões. Olha, toda disciplina, ela é negativa? O que significa a disciplina eclesiástica? E o que ela envolve? O que a Bíblia fala sobre disciplina eclesiástica? Ponto 4. Como os cristãos do passado conduziram a disciplina eclesiástica? A nossa igreja local nunca faria isso, faria? Por que nós devemos praticar a disciplina eclesiástica? E o que acontecerá se não a praticarmos? Tudo bem até aí, irmãos? Alguma dúvida? Não? Então vamos começar. Bom, toda disciplina ela é negativa? Não. Irmãos, pense no seguinte, imagina numa árvore que cresce, e ela vai crescendo de forma desordenada, ela vai crescendo para o lado, ela vai crescendo para o outro, e aí a gente quer que ela cresça para cima. O que a gente faz? Poda, né? Para quê? Para que ela cresça no sentido que a gente quer, né? Isso é um tipo de disciplina, é uma correção da maneira como a gente quer que ela cresça. Por exemplo, pessoas que usam aparelho ortodôntico, aparelho de dente, para consertar o dente, correto? Isso são exemplos que a gente chama de disciplina formativa, eu coloquei até grifadinho ali. Por quê? Porque são disciplinas que formam o caráter da pessoa, que formam um determinado objeto, que formam algo que nós temos interesse, entendeu? Então, assim, nem toda disciplina ela é negativa. Deu para compreender? Existe fator positivo também na disciplina. Pode passar, Diego. Mas aí, então, surge a segunda pergunta. O que significa a disciplina eclesiástica, né? O que é essa palavra eclesiástica, né? Irmãos, essa palavra eclesiástica, ela vem de eclésia, que no grego significa igreja, assembleia. Então, a disciplina eclesiástica nada mais é do que a disciplina na igreja. Deu para compreender? E aí, irmãos, como a gente vê isso na Bíblia aqui? Nós vamos depois nos deter de forma mais especial nos textos, mas no momento eu queria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 18, Mateus 18, versículo 15 ao 17, nós iremos ler. Estamos aqui meditando a respeito do que é essa disciplina eclesiástica. Todo mundo já encontrou? Já? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe os irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo
entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, alguém que não faz parte do povo do Senhor. Então, assim, percebam, irmãos, que há um trâmite para haver uma disciplina eclesiástica. Não há disciplina de qualquer jeito, tá? Para haver uma disciplina eclesiástica, você conversa em privado com o irmão, se ele não ouvir, depois você chama 2 ou 3 testemunhas, se mesmo assim ele continuar impenitente, se ele continuar duro, e aí você apresenta para o conselho da igreja, né? No caso presbiteriano é através do conselho da igreja, né? E se mesmo assim ele não quiser ouvir o conselho da igreja, e aí nós consideramos ele o quê? Gentil e publicano, nós excluímos da comunhão. Deu para compreender, irmãos? E aí, irmãos, o pastor Mark Dever, que foi o que escreveu um livro a respeito das marcas de uma igreja saudável, ele diz uma frase muito forte, muito pesada, mas que vai nos ajudar a entender melhor o contexto da disciplina eclesiástica. Eu acho que eu até projetei aqui, né? Dá para os irmãos lerem aí? Eu vou ler aqui, se não der para os irmãos lerem, tá? Só ouçam, né? Ele diz assim, ó. Oi? Ah, desculpa. Ele diz assim, se desejamos ver nossas igrejas crescendo, temos de tornar mais difícil o ser membro da igreja e nos tornar melhores no excluir pessoas. Precisamos ser capazes de mostrar que há uma distinção entre a igreja e o mundo. Isto é o que significa ser um cristão. Pesado, né? Poxa, nós estamos aqui como uma congregação querendo crescer, e aí o irmão vai dizer que nós temos que se tornar mais difícil ser membro da igreja e temos que nos tornar melhor em excluir pessoas. Será que isso não é um negócio que vai atrapalhar a gente crescer? Porque, poxa, se a gente quer crescer, quanto mais pessoas, melhor, não é? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 5, irmãos. Vamos já entender isso aí. Hoje nós vamos abrir muito a Bíblia, muito, meus irmãos. Hoje nós vamos trabalhar bastante. 1 Coríntios, capítulo 5. Quem quiser fazer pergunta, tá, irmãos? Fique à vontade, qualquer momento. Se depois quiser me procurar também, fique à vontade, tá? Todo mundo já encontrou aí? 1 Coríntios, capítulo 5. Todos já encontraram, né? Versículo 9, irmãos, diz assim, ó, apóstolo Paulo falando aqui aos coríntios: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. O apóstolo Paulo está falando que, olha, irmãos, eu já falei para vocês não se misturarem, para vocês não se unirem com os impuros, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, mas não os descrentes. Olha o versículo 11, irmãos. Olha o que diz o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizendo o quê? Se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Olha só a seriedade com que o apóstolo Paulo trata essa questão. Por que, irmãos, que o apóstolo Paulo tratava essa questão de forma tão rígida? Porque ele queria fazer uma clara distinção entre a igreja e o mundo. Pensem o seguinte, olha, nos tempos do apóstolo Paulo, era muito comum acontecer, sabe o quê? Os irmãos saíam da reunião de culto e iam para os prostíbulos, porque era assim que era o costume lá na cidade de Corinto. Vocês sabiam? Quando ele fala aqui, ó, não se misture com os impuros é quem pratica uma atividade sexual com prostitutas. E naquele tempo havia os cultos, chamados de cultos de fertilidade, que haviam as chamadas prostitutas cultuais. Então, essas mulheres praticavam relação sexual
com os homens da cidade. E muitos coríntios estavam fazendo isso dentro da igreja. Ele saiu do culto e agora eu vou ali. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se alguém está se dizendo irmão e é impuro, com esse nem com mais. Vocês precisam se afastar dessas pessoas. Vocês precisam se afastar. Por quê? Porque a igreja tem que ser diferente do mundo. Irmãos, muitas vezes nós vemos igrejas que não tem diferença nenhuma do mundo. Você olha para as pessoas, é igual. É igual. Muitas igrejas largaram essa questão da disciplina eclesiástica. E aí as pessoas vivem de qualquer jeito dentro da igreja. Ninguém presta conta a ninguém, ninguém sabe da vida de ninguém. Sabe da vida de ninguém, não no sentido pejorativo, tá? De fofoca, mas no sentido assim, de saber o que está acontecendo com o irmão, se está tudo bem. Então, assim, isso é complicado, irmãos. É complicado. Então, veja que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nem comais com isso. Nem comais. E aí, o pastor Mark David vai dizer, olha, se nós formos mais cuidadosos no que diz respeito a como reconhecer e receber novos membros, nós teremos menos ocasiões de praticar a disciplina corretiva na igreja. Ou seja, se nós formos mais cuidadosos no recebimento dos membros, ver assim, será que essa pessoa realmente já se converteu? Será que ela já entregou a vida a Jesus? E aí, nós vamos ter menos oportunidade de praticar a disciplina. Porque se a gente recebe qualquer pessoa de qualquer jeito como membro, não, só chega aí. E aí depois a pessoa vai dar dor de cabeça para o pastor. E aí é o pastor que vai ter que lidar com esse pepino. Pode falar, minha irmã. Ó, a irmã Iranilde acabou de acabar com o estudo. Tchau, pessoal. Era isso que eu ia falar depois. Era isso, acabou. Mas o que ela está falando, irmãos, para quem depois vai ouvir a gravação, é o seguinte, que muitas igrejas deixam de disciplinar as pessoas por causa do dízimo, né? Por causa do dinheiro, né? Artistas, né? Que aí traz uma certa relevância até para a igreja. Ah, o artista fulano de tal é da igreja tal, né? E aí muitas igrejas deixam de disciplinar essas pessoas, né? Para não perder o dinheiro, né? Para não perder o prestígio, né? Acontece, irmão. Acontece. Infelizmente acontece muito. Era o que eu ia falar no final, né? Mas a irmã já adiantou. Irmãos, pode passar aí, Diego. Mais alguma dúvida, irmãos? Não? O que a Bíblia fala sobre disciplina eclesiástica? Nós já vimos o quê? O que é disciplina, né? Nós já vimos que nem toda disciplina é negativa, né? E agora nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito, né, de disciplina eclesiástica, né? Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Agora nós vamos ler muito texto, irmãos. Atenção para isso, viu? Que agora nós vamos meditar bem a fundo na palavra do Senhor. Então, assim, fiquemos atentos aos textos, por gentileza, irmãos. Hebreus capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1. Oi? Até o 14, né? Já tá projetado ali, né? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acompanhem, tá? Hebreus capítulo 12 diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, embaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, versículo 4, irmãos. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o quê? Aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vou ler só até aqui, tá, irmãos? Agora, vamos continuar agora. Nós já lemos Mateus, né? Vamos ler 1 Coríntios 5. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 5. Todo mundo já encontrou? Amém? Versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí eu já li, vou ler novamente aqui, versículo 9, irmãos. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Irmãos, agora Gálatas, só um versículo aqui. Gálatas, um pouquinho mais à frente. Gálatas capítulo 6, só o versículo 1, tá? Estamos vendo aqui o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica, tá, irmãos? Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim, o versículo 1, atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. 2 Tessalonicenses, nosso penúltimo texto, um pouquinho mais à frente, andando um pouquinho mais à frente. Vamos ficar um pouquinho de pé, irmãos? Já ficamos sentados já há bastante tempo, aí, meia hora. Só para esticar um pouquinho aí as costas. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, tá? Deu para esticar aí as costas? Pode sentar, tá, irmãos? Era só para esticar mesmo, só para esticar mesmo. Só para despertar, para não dormir. Diz assim, irmãos, versículo 6, tá? Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga dia e noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo
que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Último texto, irmãos, 1 Timóteo, bem na frente aqui, bem na frente. Apóstolo Paulo dando exortações a respeito dos líderes. O nosso último estudo, irmãos, é sobre liderança bíblica, tá? Não percam, porque é importante para a igreja, para toda a nossa igreja. E dentre esses, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo aqui, excomungando pessoas dentro da igreja que estavam blasfemando, falando mentiras, blasfemando o nome do Senhor. Então, irmãos, percebam como é séria essa questão da disciplina eclesiástica, como o apóstolo Paulo levava isso a sério. E o Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito. Veja o que ele disse lá em Mateus 5, que nós lemos. Mateus 18, perdão. Olha, se ele não ouvir a igreja, considera gentil e publicano. Então, assim, não considera parte da igreja. Se ele continuar impenitente, se ele não quiser se arrepender, exclui da igreja. Deu para compreender, irmãos? Alguma dúvida? Vamos para o quarto ponto. Como os cristãos do passado conduziram a disciplina eclesiástica? Irmãos, um certo erudito em grego, ele falou o seguinte, ele diz assim, o abuso da disciplina é repreensivo e destrutivo. Pior ainda é o abandono da disciplina. Irmãos, muitas igrejas praticam a disciplina eclesiástica de forma incorreta, muitas vezes por vingança, muitas vezes de forma completamente arbitrária. Já ouvi casos de pessoas que foram disciplinadas porque usava bermuda, porque usava maquiagem. Vocês já viram isso? Já ouviram falar disso? Então, assim, esse é o modo correto de praticar a disciplina eclesiástica? Não, não. Existe o abuso, né, que é destrutivo, né? Só que o que aconteceu? Por causa do abuso, muita gente foi para o outro extremo. Que, não, disciplinar por causa disso é um absurdo. Então agora a gente não vai disciplinar por nada. Percebam como é complicado? A gente precisa manter o equilíbrio das coisas. Não é qualquer coisa que leva à disciplina. Mas também nós não vamos abandonar, nós não vamos abrir mão da disciplina eclesiástica. Um certo historiador da igreja, ele vai dizer o seguinte, que nos dias anteriores à Guerra Civil Americana, que se deu lá por os anos de 1600, 1700, os irmãos batistas, eles excluíam quase 2% dos seus membros da igreja a cada ano. 2% dos irmãos da igreja eram excluídos. Só que, olha o fato interessante. A despeito desse fato, a igreja cresceu o dobro da taxa de crescimento da população. Então, assim, essa história de que, se a gente excluir as pessoas, a igreja vai diminuir, vai minguar, vai desaparecer. Isso é falso, irmãos. Isso é falso. Isso é falso, tá? E aí, o quinto ponto. Vou acelerar aqui, que eu já estou atrasado, de novo. A nossa igreja nunca faria isso, faria? Pastor, você já teve que fazer disciplina eclesiástica? Teve que praticar a disciplina aqui com alguma pessoa? Já, né? Já. Infelizmente. Pecados graves, né? Pecados graves, né? Teve que praticar a disciplina. Irmãos, não aceitou a disciplina, foi embora, né? Irmãos, muitas igrejas no passado, elas seguiam determinadas listas que elas usavam para disciplinar as pessoas. Claro que nós não vamos usá-las, porque nós não entendemos que toda essa lista ela é bíblica, mas ela traz alguns princípios interessantes. Algumas igrejas do passado, por que elas disciplinavam as pessoas? Por causa de alguma violação externa da lei moral. Por exemplo, adultério, algo que se torna público, né? Algo, por exemplo, roubo, né? Furto, né? Isso é uma violação externa da lei moral, né? Seguir também um comportamento que pode, conforme o juízo da igreja, ser desonroso a ela como um corpo. Por exemplo, imagina que nós estamos aqui, e aí, de repente,
né? Nós estamos como igreja, e aí se descobre um escândalo aqui, com algum irmão aqui dentro da igreja. Bateu na esposa. Bateu na esposa. Passível de disciplina, irmão. Passível de disciplina. É crime, né? É crime, né? Além de ser... É crime, né? Não tem... Maria da Penha nele, né? Aí eles dizem outras coisas, ó. Ausentar-se da igreja habitualmente, sem boas razões, em ocasiões destinadas para adoração pública. Lembra que eu tinha falado que tinha igrejas que disciplinavam até se o membro desaparecesse da igreja, ele ia ser disciplinado? Claro que nós não vamos fazer isso, tá, irmãos? Nós não vamos fazer isso. Mas percebo como a questão da membresia, lembra da semana passada, era importante. Participar dos cultos públicos era importante. Percebe como era importante? Como as coisas eram importantes para os irmãos do passado? Sim. Sim. O pastor está dizendo que nós temos que conversar com o membro, né, a respeito de por que ele está sumido, né? Disciplina? Olha aí. Olha só, o Diego está falando aqui, irmão. Todo mundo ouviu aí? Ele está dizendo o seguinte, que a nossa Constituição prevê, sim, disciplina para membros que desaparecem. Membros oficiais comungantes, tá? Acho que é um período mais ou menos de 6 meses, aí 100 e poucos dias. Se o membro desaparecer, ele é passível de disciplina, viu? Abandono de igreja. Abandono do lar, ó. Abandono do lar. A igreja também é o nosso lar, né? Manter ou defender doutrinas que são contrárias àquelas apresentadas na declaração de fé. Lembra que eu falei das nossas confissões, dos nossos documentos? Então, assim, um irmão que quer ser membro da igreja presbiteriana, quer ser membro da nossa igreja, mas não confessa as nossas igrejas, que rejeita, ele é passível de disciplina. Se alguém, por exemplo, diz que a Trindade, a Santíssima Trindade é falsa, ele é passível de disciplina, irmão. Porque ele está perturbando a ordem da igreja. Olha esse outro ponto que é interessante. Negligenciar ou recusar-se a contribuir para as despesas permanentes da igreja de acordo com as suas diversas habilidades. Então tinha igreja que fazia isso, tá? Que disciplinava os membros se eles se recusassem a contribuir para a manutenção da igreja. Pesado, né? Outro ponto, ameaçar de forma arrogante atos e realizações da igreja e seguir um curso de ação que visa produzir discórdia. Ou seja, pessoas que plantam a discórdia no nosso meio. Irmãos, atenção para isso, viu? Atenção para isso, para irmãos que plantam a discórdia no nosso meio. Essa pessoa precisa ser disciplinada. Isso é muito sério, isso é muito grave. Isso divide igreja, isso racha a igreja, isso fere as pessoas. Então, assim, tenhamos muito cuidado, muito cuidado. Amém? Sexto ponto, Diego, por gentileza. Irmãos, por que nós devemos praticar a disciplina eclesiástica? 5 razões. Olha, quando nós praticamos a disciplina eclesiástica, nós não estamos querendo dizer que a pessoa disciplinada ou a pessoa que é expulsa da igreja, que ela foi para o inferno, tá? Nós não temos como dizer ou falar algo a respeito do destino eterno das pessoas. Nós não temos como dizer se a pessoa vai ser salva ou não. O que nós podemos dizer é que ela se recusou a se submeter à disciplina da igreja local. Ok? E aí, irmãos, por que nós devemos praticar a disciplina eclesiástica? 5 razões. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Nós lemos aqui em Hebreus 12, 11, que a disciplina, no primeiro momento, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é? Vocês lembram que nós lemos? Mas que, posteriormente, ela produz o fruto de justiça. Então, assim, por que nós disciplinamos as pessoas quando elas são passíveis de disciplina? Por que nós queremos humilhá-la? Por que nós queremos ver o mal dela? Para o bem dela, irmãos. Para o bem, é para o bem delas. O apóstolo Paulo, pode passar o segundo ponto, Diego? Não somente para o bem da pessoa disciplinada, mas para o bem de outros cristãos quando vem o perigo do pecado. Abram rapidamente, irmãos, sua Bíblia aí em 1 Timóteo 5, 20.
Se alguém achar primeiro que eu, pode ler, tá? Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende na presença de todos, né? Para que os demais temam, ou seja, ele está falando aí de líder, inclusive, tá, irmãos? Então, assim, se um líder peca, ele deve ser repreendido publicamente. E quando a gente fala de pecados públicos, pecados notórios, tá? Pecados graves, né? Então, ele deve ser repreendido publicamente para quê? Para que haja temor na congregação. Eu me lembro, irmãos, da primeira vez que eu vi uma disciplina pública, eu tremi, porque eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto. E aí você vê o nome da pessoa sendo... Tudo com muito cuidado, sabe, irmãos? Mas você vê a pessoa sendo exposta, você vê o pecado sendo dito, ainda que de forma discreta, mas assim, você treme. Então, assim, é para o bem dos que estão em volta também. Não é só para o bem do faltoso, mas para o bem da comunidade, né? E aí é o nosso terceiro ponto, que é o que eu estou dizendo, para a saúde da igreja como um todo, né? Que nós limos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 6 a 8, ele vai falar isso, olha, vocês não podem se misturar com essas pessoas que são impenitentes, que estão no pecado e não querem se arrepender, tem que excluir, não se associe com alguém que se diz irmão, mas que vive como os descrentes. Deu para compreender, irmãos? Ponto 4. Para o testemunho coletivo da igreja. Irmãos, a disciplina na igreja, ela é um instrumento muito poderoso na evangelização. Por quê? Porque as pessoas observam que as nossas vidas são diferentes. Quando há uma comunidade, que ainda que nós não sejamos perfeitos, mas que elas são as pessoas, uma comunidade que ela é marcada pelo amor ao Senhor e ao amor à vida das pessoas. Então, assim, se vem alguma pessoa aqui, imagina que vem um descrente aqui, um visitante. E aí ele vem num dia que está tendo disciplina na igreja. Ele vai pensar assim, olha, o pessoal leva a sério aqui. Eles não estão de brincadeira. Eles não estão levando a fé cristã, como a gente fala, a pagode, de qualquer jeito. Eles estão levando um negócio a sério. Eles levam Jesus a sério mesmo. Então, assim, é importante a disciplina eclesiástica, irmãos. E, em último lugar, para a glória de Deus. Irmãos, o Senhor é santo e Ele nos chamou para a santidade. Se os irmãos quiserem anotar as referências bíblicas aí, tá? Posso deixar aí um pouquinho os slides ou posso passar depois, tá? Então, o Senhor nos chamou para a santidade. O apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Então, assim, a disciplina serve para mostrar, para manifestar a santidade do Senhor. E isso traz glória para o nome do Senhor. Isso traz glória para Ele. E aí o que vai acontecer se nós não praticarmos, pode passar, Diego, não praticarmos a disciplina eclesiástica? Um certo autor aí disse o seguinte, quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Vou repetir, tá? Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Irmãos, eu oro ao Senhor que nós não precisemos nunca disciplinar ninguém. E nem que eu seja disciplinado, nem que eu precise ser disciplinado, que nenhum dos irmãos precisa. Mas se houver necessidade de disciplina, irmãos, que o Senhor nos ajude, a disciplinarmos os faltosos para o bem deles, da igreja e para a glória do Senhor. Irmãos, para finalizar, nós sabemos que, olha, igrejas saudáveis, elas começam com famílias saudáveis. Vou repetir, igrejas saudáveis começam com famílias saudáveis. Famílias saudáveis formam igrejas saudáveis. É por isso, irmãos, que nós precisamos disciplinar nossos filhos. Essa história de que eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Porque foi justamente muito do que nós não tivemos que formou o nosso caráter. E aí, muitas vezes, nós vemos pais refém dos próprios filhos. Muitas vezes, nós vemos pais que o filho esperneia, e aí o pai diz, não, meu filho, tá bom. Aí, às vezes, se endivida todo para satisfazer uma vontade do filho. Não, irmãos, abram suas Bíblias, último texto, Provérbios, capítulo 13. Já vamos terminar. Provérbios 13. Todo mundo já encontrou, irmãos? Versículo 24, irmãos. Vou ler bem devagar. O que retém a vara
aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Cedo disciplina. Está ouvindo, Leonardo? Cedo disciplina. Cedo. Tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado, irmãos. Uma outra tradução diz assim: quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Se preocupa em discipliná-los. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a disciplinar nossos filhos. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja saudável. Uma igreja onde, quando surgir a necessidade da disciplina, que nós possamos ser firmes, nós possamos ser amorosos, mas que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Para o bem do faltoso e para o bem da igreja e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Bia vai fazer uma pergunta. A Beatriz está perguntando, irmão, é isso? É isso? A Beatriz está perguntando, irmãos, como a gente age, por exemplo, quando algum membro da nossa família é disciplinado, né? E aí como é que a gente faz? A gente fica junto, a gente age como se nada tivesse acontecido, para que ele possa, como é que a gente faz para que ele possa sentir que ele está sendo disciplinado? É isso? Irmãos, é fácil? É fácil? Sim. Então, irmãos, realmente não é fácil, não é fácil. Principalmente se é do nosso convívio diário ou do nosso convívio constante, não tem como a gente dizer assim, não, agora fica lá no teu canto que a gente não vai mais se falar. Não tem como. Uhum. Sim. Sim. Então, nesse caso que a Beatriz está levantando, eu acredito o seguinte, que nós, por exemplo, se tem alguém da nossa convivência que está... Isso, irmão. Isso, Isso. Quando nós estamos falando de disciplina eclesiástica, nós não estamos falando simplesmente de uma malcriação, tá? Nós estamos falando de alguém que cometeu um pecado que se tornou público e que é grave, tá? Que é grave, né? Nós poderíamos pegar, eu já falei do adultério, podia pegar do roubo, podia pegar do assassinato, violência doméstica. Então, assim, nós estamos tratando dessa classe de pecados, tá, irmãos? Não é qualquer pecado, não, que é passível dessa disciplina, tá? Nós vamos trazer para o pastor Melquiades pecados dessa natureza que eu estou falando aqui, tá bom? Então, assim, não é qualquer malcriação que nós vamos disciplinar o irmão ou a irmã, tá bom? Então, assim, ainda pegando a questão da pergunta da Bia, eu acho essa questão muito difícil, mas eu creio que é o seguinte, que nós temos que fazer a pessoa sentir que não está tudo bem com ela, que a nossa relação ainda não está restaurada totalmente. Perguntar, eu gosto muito de perguntar, e aí, como é que está? Estou pensando aqui em pessoas em processo de restauração, tá? Foram disciplinadas, mas ainda estão no processo. Não estou pensando em pessoas que estão em disciplina e que não querem. Essas pessoas que não querem ser disciplinadas, é bem mais rígido, tá? A gente tem que ser bem mais duro mesmo. Pregar, olha, você precisa se arrepender, viu? Você precisa se arrepender, senão você vai para o inferno. Você pode ir para o inferno. Precisa se arrepender dos seus pecados. Mas quando a pessoa está... Só para concluir. Quando a pessoa está no processo de ser restaurado, mas ainda não foi... Mas ela precisa sentir que ainda não está tudo bem. Irmãos, quem está em disciplina pode ceiar? Não. Pode desenvolver qualquer atividade na igreja? Não. Ela precisa sentir que não está tudo bem. Ok? Pode falar, meu irmão. O irmão está dizendo... eu não vou dar nome aqui, mas o irmão está dizendo que em algumas igrejas não há a prática da disciplina, né? O que é uma pena, né? Mas assim, o nosso estudo visa primariamente a nossa comunidade aqui, né? Então assim, aqui, com a graça do Senhor, se precisar, teremos. Amém? Então, acho que é isso, né? Mais alguma questão? Diego está falando aqui que se a pessoa é muito faltosa e não justifica, tá? Porque tem falta que é justificada, né? Doença, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é um agravante e ela não pode exercer nenhum tipo de função dentro da igreja, tá? Não pode exercer nenhum tipo de função. Irmãos,
todo mundo que vive em pecado, que está na igreja, a gente pode esperar que essa pessoa vai deixar de vir aos cultos. Quem começa a viver na prática do pecado, é esperado que essa pessoa deixe de vir aos cultos. É esperado. Então, assim, se vocês souberem de alguém que simplesmente desapareceu do culto, desapareceu da igreja, já acende uma luzinha vermelha, assim, de alguma coisa está errado. Pode não ser pecado, tá? Pode não ser pecado, mas alguma coisa está errado. Então, assim, é por isso que a membresia é importante, irmãos, porque nós precisamos nos envolver uns com os outros para saber o que está acontecendo com os irmãos. Como é que a gente vai saber se a gente não se envolver? Ok? Mais alguma coisa? Vamos orar? Vamos orar que nós estamos estouradíssimos aí. Deu para compreender aí, irmãos? Deu para compreender? Ficou claro aí? Amém. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo que ouvimos aqui, Senhor Deus, sobre disciplina. Rogamos ao Senhor que guarde o teu povo, Senhor, que nos ajude a andar nos teus caminhos, Senhor Deus, e que se porventura nós nos desviarmos, Senhor Deus, que nós sejamos corrigidos pelo Senhor através da tua igreja para o nosso bem, Senhor Deus, para que naquele dia todos estejamos juntos diante do trono de graça, Senhor Deus, adorando ao Senhor pelos séculos dos séculos, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que veio esse mundo para salvar os pecadores, que morreu em nosso lugar, Pai. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.